Graças e paz, igreja, amém? Com grande alegria, a gente está aqui essa noite. Hoje a gente começou um pouquinho diferente, né? Tanto a abertura do culto, você que está aqui hoje. Hoje nós começamos um culto diferente, respeito a uma palavra direcionada. 5h15 é o culto da família e 19h30 vai ser o culto dos jovens. Então você que é jovem, você da sua célula, você que é líder, anfitrião, convida seus irmãos, seus membros, para que possa estar com a gente aqui, que é a mensagem mais direcionada, a gente recebe uma provisão do alto e possamos ser abençoados. Pode colocar a imagem para mim, por favor. Queria convidar vocês a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 14 até o 17. 1 João, capítulo 2, versículo 14 até o 17. Amém? Na minha tradução está assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem puder curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, ensinar a sua palavra, que possamos, meu Deus, sair daqui confrontados, exortados, consolados, mas que possamos sair daqui, meu Deus, com a consciência que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, é assim que nós desejamos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema dessa mensagem é: o Deus que eu sirvo, meu pior inimigo. Pode repetir comigo? O Deus que eu sirvo, o meu pior inimigo. A palavra de Deus, que a gente leu agora há pouco, está no livro de João, a epístola de João, e faz referência a alguns ensinos, algumas instruções, e nós lemos aqui no texto, nessa mensagem, no capítulo 2, algumas verdades e algumas instruções. Verdades, ele fala que o jovem, vamos começar na parte C, na verdade, ali, do versículo 14. Jovens eu os escrevi porque sois fortes. Ele faz uma declaração: vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E daí ele começa a dar alguns avisos: não ameis o mundo, não ameis o mundo por causa disso, por causa disso, por causa disso. E ele fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na verdade, essa mensagem de hoje, ela é uma sequência, ou ela é uma continuação do que meu irmão pregou no domingo passado. Meu irmão pregou no domingo passado a respeito de buscar prioridades. Essa mensagem falou muito no meu coração, creio que falou com o coração da igreja também, e ela é quase que uma continuação. Por quê? Porque eu entendo, na caminhada cristã, que Deus nos pede coisas simples. Deus nos pede coisas simples para a gente cumprir. Nós que complicamos como cristãos. Nós que complicamos ou dificultamos como cristãos. E meu irmão falou a respeito de prioridades, daí falou vários versículos a respeito de Lucas, e falou agora há pouco, eu estava lá no fundo, até brinquei com o Marcos: o Alexandre está pregando a minha mensagem de novo hoje ali, que como Deus confirma a mensagem. Semana passada ele falou sobre a coisa principal. Existe um pregador que fala assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E eu pergunto para você de novo: você tem colocado a coisa principal no lugar da coisa principal? Triano, o que é a coisa principal? Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Deixa eu simbolizar para vocês. A mensagem, vamos supor, a mensagem da semana passada é como se Alexandre tivesse falado: a minha perna esquerda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a minha perna esquerda. E a minha perna direita é o que nós vamos falar hoje, que é obediência.
Eu, Adriano, tenho vontades, tenho desejos, tenho metas, tenho projetos, mas eu sou guiado pelas minhas duas pernas. E a minha perna, a nossa perna espiritual, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ser obediente. Eu queria convidar vocês a mergulhar na palavra comigo essa noite. A gente vai conversar bastante a respeito disso, sobre obediência. Quando eu recebi a indicação para que eu ia saber que eu ia pregar essa noite, e hoje seria a primeira noite a respeito dos jovens, no meu coração, quem está comigo, está acompanhando, eu falo muito sobre propósito de vida. Eu falo muito para a gente não perder tempo na vida, ser um jovem que não perde tempo na vida. E meu coração, se fosse para falar, no meu coração estava cheio dessas coisas. Mas Deus me levou a uma passagem, a gente não vai abrir aqui, só vou citar ela, que para Deus descer fogo, para Deus instruir com coisas novas, Deus primeiro precisa arrumar a casa. Deus primeiro precisa arrumar o local. Foi assim com Elias. Elias e os profetas de Baal. Você vai pegar lá em 1 Reis. Ele vai falar sobre isso. Ele fala que ele competiu com os profetas de Baal. E eles ficaram o dia ali, clamando aos profetas de Baal, clamando aos profetas de Baal. Elias zombou da cara dos profetas. E quando foi a vez de Elias, espera aí, agora vamos restaurar o altar. E ele coloca as pedras em sequência, depois para fazer o sacrifício. Então, antes de eu falar sobre o propósito, antes de um mensageiro de Deus falar aqui para os jovens, que a nossa igreja ela é composta quase de 70%, 80% de jovens, antes da gente saber qual é o propósito, nós precisamos saber primeiro a base. Eu fiz direito, e no direito existem princípios. Alguém mais fez direito? Cursou direito? A gente sabe que quando a gente cursa direito, a gente aprende sobre leis. Existem várias leis. Lei ordinária, lei delegada, mas existe uma lei principal, que é a Constituição Federal. Ela está acima de todas. E existem princípios nessa Constituição. Princípios nessa Constituição que valem, em alguns casos, mais do que a própria lei. Que valem muito mais do que a própria lei. Por exemplo, eu vi esses dias, num jornal, uma mulher, na divisa ali de Rondônia, uma mulher que tinha furtado algum pedaço de carne e algumas barras de chocolate. E o delegado, ele mandou arquivar o inquérito. Uma coisa até estranha, porque quem estuda direito sabe que quem faz isso é o juiz. Mas ele de cara ele já pediu para arquivar. E ele falou que era um furto famélico. É furto, sem pegar lá o artigo 155, é furtar. Só que ele falou, não, para sobrevivência, a gente não vai nem considerar isso como crime. E ele usou o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é que pode ser crime, mas deixa de ser considerado crime por causa do princípio. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, continuar a mensagem do domingo passado, a respeito de princípio. Porque não adianta a gente ter direção do céu para o nosso futuro, se a gente não cumpre nem os princípios básicos que a gente conhece. Nós queremos muitas revelações, o Maico falou esses dias, qual eu concordo. Nós queremos muitas revelações do alto, revelações do céu, só que a gente não cumpre nem o básico, nem o fundamental. E o fundamental que eu quero falar com você essa noite é a obediência. Você ser uma pessoa obediente. Abra sua Bíblia, está aberta na 1 João, deixa eu ler algo interessante ali. Olha o versículo 15, ele fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Adriano, o que é concupiscência? É um desejo ardente. É um desejo ardente pelas coisas. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos aqui no começo do capítulo. E é engraçado que o mesmo João que ensina para a gente não ter desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, ele fala as três mesmas coisas que Jesus passou. Jesus experimentou isso na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, vamos ler os versículos 1 em sequência ali, um em seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que sempre me intrigou ao ler essa passagem, como que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, leva um homem para o deserto e para ser tentado por diabo.
Existe um pregador que fala a respeito disso, e ele fala assim: a bênção maldita e a maldição bendita. Bênção maldita e maldição bendita, como que é isso? É porque muitas vezes nós não conseguimos identificar se essas flores, elas são uma bênção para a minha vida, ou elas são um mal para a minha vida. Nós não conseguimos decifrar. E aqui ele fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo. A Bíblia é bem clara sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar a respeito de tempo, a gente diferenciar tempo. Não basta a gente saber que existem vários tempos, mas diferenciar tempo. E fala a respeito a gente saber diferenciar quando que é para começar uma coisa, quando que é para acabar. Tem coisas que é para você já ter terminado, você está continuando. Tem coisas que é para você começar, você está colocando ponto final. E aqui nós precisamos identificar, antes da gente falar do texto propriamente dito, saber que foi o próprio Deus que levou Jesus, o Espírito Santo, para ser tentado, Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Foi o próprio Deus. Quando nós não sabemos, nós não identificamos isso, nós achamos que as nossas dores, frustrações, crises que vêm na nossa vida, elas são obras do diabo. Nem tudo que acontece na sua vida é obra do diabo. Nem tudo que acontece. Muitas vezes são sementes que você plantou, você foi andando, caminhando e jogando sementes. Outras vezes é o próprio Deus para te provar. A Bíblia fala, nas provações nós vamos adquirindo maturidade e sabedoria. Tiago capítulo 1 fala sobre isso. Nós vamos adquirindo essa estatura. Uma passagem que eu me lembrei agora, lá em Atos 16, a pastora Priscila pregou esses dias aqui e falou a respeito de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, eles foram levados na prisão, eles estavam acorrentados aos pés, e eles começam a cantar à meia-noite, Santo, Santo, Santo. E acontece algo. O que acontece? As cadeias se abrem, os grilhões se abrem. Se fosse um crente de hoje, ele falaria o quê? Glória a Deus, estamos livres, vamos embora. Glória a Deus. Só que Paulo ele tinha uma outra visão. Paulo, ele podia estar preso fisicamente, mas ele não estava preso na sua mente. O carcereiro, quando vê tudo aberto, pega a espada para se matar. Paulo fala, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Se fosse um crente de hoje, ia entender isso como um milagre. Paulo entendeu diferente. A importância da gente estar conectado com Deus, saber o que é bênção, o que é maldição. Continuando no texto aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação foi a que João nos ensinou, a soberba da carne, ou o desejo da carne, corrigindo, os desejos da carne, era o desejo da carne de Jesus. Ué, Jesus ele multiplicou, ou transformou água em vinho, e agora quando ele está com fome, ele não pode multiplicar, ou transformar pedra em pão? Por quê? Fica esse questionamento. É que Jesus foi levado por Espírito Santo, e é o Espírito Santo que ditava as regras para ele. Não eram os seus desejos, não eram as suas vontades. E ele fala que está escrito, abrindo um outro parênteses aqui, toda vez que você vê a respeito de profeta hoje no Novo Testamento, ele não diz mais, assim diz o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, João, Paulo, Pedro e próprio Jesus Cristo nos ensina o quê? Profetas, eles não vão dizer mais, assim diz o Senhor, mas diz, está escrito. Por quê? Porque tudo já foi revelado. Tudo que você precisa saber, está aqui, na Bíblia. Eles só vão confirmar, Adriano, existe profeta? Existe profeta, mas não na qualidade, na característica de antigamente, que dizia coisas futuras. Hoje ele revela o que está na palavra de Deus já, coisas ocultas. E o versículo 5 ele fala, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus,
atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Novamente, o diabo tentando Jesus na soberba dos olhos. Se você é filho de Deus, te atira daí para baixo, vai, se joga daí para baixo, que os anjos vão te cuidar. Você é o filho de Deus, você é o queridinho de Deus. Então eu vou me mostrar realmente. Eu vou mostrar que eu sou o melhor, eu sou o filho de Deus. Eu vou fazer coisas e vou me jogar e Deus vai me cuidar, porque eu sou filho de Deus. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Nós podemos ter o melhor, mas quando a nossa motivação é para nos mostrar como o melhor, isso não agrada o coração de Deus. A motivação errada não agrada o coração de Deus. Eu vou usar um exemplo prático. Eu tenho uma moto XRE 300. Ela é muito bonita. Graças a Deus eu tenho ela. E sempre que eu monto nela, eu dou graças a Deus. Obrigado, Deus, por ter essa moto. O William até sabe, meu irmão também sabe como que é bom essa moto. Só que eu não comprei ela porque eu queria me mostrar. Eu comprei ela pela necessidade, porque eu precisava viajar, eu morava em Sapezal e vinha todo final de semana para cá. Quando você compra alguma coisa, quando você quer adquirir uma coisa, a sua vontade, o seu desejo de adquirir uma coisa para se mostrar, você está amando o mundo. É a sua vontade, é o seu desejo. Mas continuando ali, versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aqui que a mensagem se inicia. Foi só a introdução. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é seu Deus? Quem é o seu Deus? Seu Deus é esse que nós cultuamos agora há pouco? Louvamos agora há pouco? Seu Deus é o Todo-Poderoso, que cura, que salva, que restaura? Ou será que o seu Deus não é você mesmo? Deus é Senhor, é aquele que comanda. No primeiro mandamento a gente vê, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Isso, né? Não terá outros deuses além de mim. É o primeiro mandamento. Nós crentes, nós pagamos que nós cumprimos esse primeiro mandamento e falamos assim: não terá outros deuses, então eu não adoro a imagem, a santos, né? Não fico reverenciando. Só que esse conceito é tão superficial e tão ralo. Porque nós podemos adorar outras coisas. Por exemplo, minha mensagem está no celular, por isso que eu estou com o celular. Nós adoramos celular, adoramos redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai dormir, a última coisa que você faz é falar com Deus ou dar uma atualizada nas suas redes sociais? A primeira coisa que você faz amanhã é falar com Deus? Ou você dá uma olhadinha no celular para ver se alguém te marcou alguma coisa, falou alguma coisa? Quem é seu Deus? Outro tipo de Deus, relacionamentos afetivos. Relacionamentos afetivos estão se tornando deuses na vida dos outros, das pessoas, da nossa igreja. Relacionamentos afetivos, casal de namorado começa a namorar, esquece Deus, esquece de servir a obra, esquece de estar em disposição à casa. Relacionamentos amorosos de pai, filhos, meu irmão falou aqui semana passada, muitas pessoas casam e esquecem da igreja, esquecem de estar diante do Senhor e estar servindo ao Senhor. Então, é engraçado porque eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor orava com os irmãos para trazer homens para casar. Né, pastor? E daí,
acontece o contrário, as pessoas começam a casar e começam a sumir da igreja. Porque eu tenho que servir a minha casa. A Bíblia me ensina que se eu for relaxado com os de casa, eu sou pior que o incrédulo. Daí usam um texto isolado para dar desculpa para si mesmo. Emoções. Será que o seu Deus não tem sido as suas emoções? Como assim, Adriano? Como é que as emoções podem ser o meu Deus? Seu ciúme, a sua raiva, a sua ira. Bianca Toledo, ela tem uma frase que fala bem assim: o mais importante não é a ação, é a reação. Como é que você reage vai determinar quem é que está sendo o seu Deus. É as suas emoções ou é você? Quem tem governado a sua vida? São suas emoções ou é você? Outro Deus, o dinheiro. Isso aqui é muito batido. O dinheiro pode ser o meu Deus. Eu oro ao Senhor, isso é engraçado. Eu oro ao Senhor pedindo: Senhor, me dá um trabalho, vem aqui, sabe, hora de madrugada, faz as coisas. Quando Deus dá um trabalho, a pessoa some da igreja. A pessoa não vem no culto na quarta, não vem no culto no domingo. Ah, mas eu tenho mais um cliente para pegar, tenho mais um cliente, 50, 100, 200, 500 reais. E esquece que quem deu esse emprego foi Deus. Outra forma que o dinheiro pode ser o nosso Deus, esse eu aprendi lendo. Muitas vezes nós tomamos decisões por causa do dinheiro. Nós fazemos a nossa vida por causa do dinheiro. Vou dar um exemplo prático. Casamento, por exemplo. Eu quero casar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tem alguns irmãos que concordaram. Eu quero casar, mas só vou casar quando eu tiver 10 mil na conta. Ou quando eu estiver ganhando tal dinheiro. Não é Deus que está mandando você casar então. É o seu bolso. É o seu bolso que está falando para você casar. Você vai casar com tantos anos, com tanto dinheiro. Eu era assim. Eu falava comigo mesmo, eu lembro. Eu lembro que eu era estagiário do Ministério Público, ganhava 700 e poucos reais. E eu falava assim: eu vou casar quando tiver 3 mil reais. Quando eu estiver ganhando 3 mil reais, eu vou casar. E eu cheguei nos 3 mil reais, pela graça de Deus, Deus me abriu minha mente. Cheguei a ganhar depois mais do que isso. E Deus me ensinou que não é o dinheiro que vai ditar as coisas que eu faço. Tem muitas pessoas que deixam participar de eventos aqui na igreja. Eu vi pessoas falando para mim: eu não vou participar aqui porque eu não tenho dinheiro. Do Panorama, Novo Testamento, que custa 30 reais. Mas estava tomando açaí. A Dissa me falou uma frase, a gente estava conversando uns tempos atrás, e que é muito real. A Bíblia fala, e ela falando a respeito de Deus, sem querer querendo, ela me ajudou, e fala que todo ser humano tem um Deus. Todo ser humano tem um Deus. Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? C.S. Lewis diz uma frase, não foi por causa da frase, mas diz parecido com isso daqui, ó. O Deus que eu sirvo é meu pior inimigo. Ele fala: o pior inimigo de um cristão é ele mesmo. O pior inimigo de um cristão é ele mesmo. O Deus que eu sirvo, quem você tem servido? Porque muitas vezes você pode servir a si mesmo e está achando que está servindo a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Olha que coisa interessante. Romanos 10, versículo 9. É um texto bem conhecido pela igreja, nós usamos ele no livrinho do Anjo da Guarda, que a gente faz quando a pessoa aceitou Jesus. Ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e Salvador, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não é assim não. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor.
Se tua boca você confessar Jesus como Senhor e não como Salvador. Você é salvo, e esses versículos nos ensinam que você vai ser salvo. Como é que eu tenho a certeza que eu sou salvo hoje, Adriano? Eu confessei Jesus com a boca e eu criei no meu coração. Eu sou salvo. Deus me deu é graça. A gente ensina muito sobre graça aqui, mas a gente não confessa Jesus como Salvador. A gente confessa Jesus como Senhor. Qual que é a diferença, Adriano? Lucas 6,46, não precisa abrir. A Bíblia vai nos ensinar, e Jesus vai nos ensinar a respeito do que é o Senhor. Quem que é Senhor? Como é que nós podemos definir Senhor? E a palavra de Deus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Para Jesus, a definição de Senhor é você ser obediente. É tratar Ele como Senhor e você se pôr no lugar de servo. Buscar a Deus em primeiro lugar, ser obediente. Buscar a Deus em primeiro lugar, ser obediente. É assim que você caminha. Deus não pede muitas coisas para a gente. Eu queria falar a respeito da obediência. O que Deus nos pede? Obediência. Só obediência. Deus não pede muita coisa para a gente. Deus não pede para a gente sacrificar, subir ao monte, para sacrificar animais como antigamente. Falando nisso, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Desculpa, irmãos, é 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vi que tinha retirado a parte aqui de 1 Reis, então não é aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Vai falar sobre obediência. Repita comigo. Deus não quer muitas coisas. Deus só quer obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 ao 4, depois a gente vai ler o versículo 9, do 13 ao 15, 18 a 23. 1 ao 4. Fala assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 9. Esaú e o povo foram para lá e pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 13, pula ali. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido de bois que eu estou ouvindo? Que balido de bois que eu estou ouvindo e um mugido de bois que eu ouço? Balido das ovelhas ou rugido de bois? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram porque, olha o que ele fala, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Qual foi a ordem que Deus deu, através do profeta Samuel, para Saul? Mate tudo. Do rei de uma manda caducano, extermine tudo. Animais, tudo. Não é simples, é chegar lá e matar todo mundo. Vamos entrar aqui a respeito da lei.
mas ele falou para você fazer isso, vai fazer isso. E Samuel chega diante de Saul, e nós cumprimos tudo o que você falou. E daí ele fala assim, mas por que eu estou ouvindo barulhos lá atrás ainda? Por que eu estou ouvindo barulhos? Versículos 18 a 23. Samuel dá a resposta para Saul. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Saul foi obediente ou foi desobediente? Ele foi obediente, mas não foi o obediente completo. Para Deus não existe meia obediência. Ou você obedece Ele totalmente, ou você não obedeceu Ele. Ou você obedece Deus totalmente, ou você não obedeceu Ele. E ele fala, e ele usa uma desculpa. O Alexandre falou aqui semana passada, a Fabielle uma vez pregou, o César pregou aqui também já. Nós somos acostumados a dar desculpas. Acostumados a dar desculpas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus odeia desculpas. Deus odeia desculpas. Ele sempre dá chance. Deus é conhecido como o Deus das segundas chances. E Ele vai dando chance para a pessoa. Vai dando chance. Mas é que Ele não suporta uma desculpa. O que Ele não suporta é uma desculpa. Saul teve um fim trágico a respeito disso. Ele não obedeceu e perdeu a bênção. Atos 13, 22. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 13, versículo 22. Engraçado porque eu não peguei a mensagem do culto anterior, mas eu fui dado uma lidinha ali. E o pastor mencionou justamente essa passagem aqui, sobre a obediência de Saul, a desobediência, na verdade. Atos capítulo 13, versículo 22. E fala assim, só um versículo a gente vai ler. E fala, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. Consequência do que fez Saul, Davi foi levantado por Deus. E olha o que ele fala sobre Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele achou um homem para ser rei. Sabe qual a característica desse rei? Cumpria a vontade de Deus. A Bíblia fala só isso. Cumpria a vontade de Deus. Eu queria falar umas coisas a respeito da obediência e da desobediência na palavra, consequências da gente obedecer ou desobedecer. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Quem quiser acompanhar, ou quiser só anotar. Mateus capítulo 17, versículos 21, 14 ao 21, desculpa. Mateus 17, do 14 ao 21. Jesus, ele está no Monte da Transfiguração, ele leva Pedro, Tiago e João para lá, e eles têm um encontro com Deus, Moisés e Elias está ali, a representação, e eles descem do monte. Quando eles descem do monte, vem a família e fala assim, eles não puderam curar o meu filho, está possesso. E daí Deus, em Jesus, ele fala ali, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou,
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Versículo 20 está a resposta. E ele respondeu: